Salve papai, salve mamãe, salve tio, salve irmãos mais velhos, salve todo mundo. Janeiro, mês de férias, é mês que as crianças ficam em casa derrubando os vasos, quebrando tudo, querendo assistir Galinha Pintadinha, Peppa Pig, tudo isso e muito mais, não é verdade? E você já não aguenta mais, fica contando os dias pra falar, meu Deus, que hora que volta as aulas, que dia que volta as aulas. Pois bem, hoje eu vim aqui no Iguatemi Rio Preto, por quê? Porque tá tendo Conexão Iguatemi e o assunto é sobre pedagogia, como cuidar dessas crianças e o que fazer. E eu vou falar com a Natúcia para dar dicas do que fazer durante esse período de férias, como ajudar, como passar o tempo dessas crianças. Será que dar o tablet para a criança resolve? Será que você mandar para casa da avó, do tio, da tia também resolve? Então tudo isso a gente vai comentar agora, então vem comigo nessa matéria que ficou bem legal. Vem. Papais, mamães, agora é o seguinte, eu tô aqui com a pedagoga, com a Natúcia, que ela vai explicar um pouquinho pra gente, vai dar algumas dicas pra vocês que já não aguentam mais seus filhos, falam, meu Deus, as aulas não voltam, e as crianças ainda continuam de férias. Natúcia, muito obrigado, em primeiro lugar. O que um pai e uma mãe pode fazer nesse mês de janeiro? Tipo, meu filho não para, eu já não aguento mais, as aulas não voltam, o que fazer nesse mês? Esse é um mês de grandes alegrias e muitos desafios também, né? Principalmente porque os pais sentem um limite, né, do que pode fazer, esgota todas as possibilidades dos pais. Mas o bacana é que os pais revisitem a própria infância. Eu acho que essa é a dica principal. Lembrem-se do que gostavam de fazer enquanto criança. E as brincadeiras geralmente eram de muito movimento. Sim. Eram de muita... tinha uma intensidade grande. A gente brincava muito na rua. Exato. Né? E brincava de bola, e subia em árvore, e corria e descia. Não tinha muito limite em relação aos movimentos. E hoje a gente quer que as nossas crianças fiquem quietas. É verdade. É o grande problema. Só que aí é contra o que a própria natureza da criança se coloca, né? A criança tem movimento. Então, o movimento, assim, enfim, não dá pra gente dizer pra ela, olha, senta, fica quietinho, porque o papai e a mamãe tem um monte de coisa pra fazer. Então, o ideal seria que os pais também conciliassem o período de férias para que eles também se liberassem das atividades profissionais. Entendi. Sabe? Porque a gente, infelizmente, acumula muitas funções. Aí a gente está com a criança, mas não está presente. E a criança chama a gente por presente, sabe? Mas é o ser mais especial que existe nesse sentido. Diz, olha, é aqui e agora. Se a criança tem uma dor de barriga, uma vontade no banheiro, não dá para esperar. Você tem que parar tudo que está fazendo e vai acompanhar a criança. E às vezes a gente tem as nossas vontades também. A gente quer ir olhar o celular, a gente quer olhar o canal do YouTube, não é? Certo. A gente quer acompanhar as nossas atividades profissionais mesmo estando longe do trabalho. E a criança está ali, a gente quer algumas coisas para que ela fique quieta. Então, colocar tablet, televisão, essas babás eletrônicas é um grande perigo em relação à infância da criança mesmo, sabe? Então, o bacana é aproveitar o que a criança tem para oferecer pra gente e para viver. Porque essa infância não tem mais volta, né? A gente viveu muito bem a nossa infância e a gente às vezes esquece de que nós já fomos criança e que a gente também tinha férias. É verdade. E assim, muita gente, muito pai, muita mãe, chega nas férias e fala, você vai pra casa da avó, vai aproveitar a casa da avó. E a avó a gente sabe que faz tudo o que o neto quer, né? Dá doce fora de hora, deixa dormir a hora que quiser. Isso ajuda, isso atrapalha. Como é que a criança volta depois dessas férias na casa da avó? Olha, o importante é que a gente perceba que a avó tem um papel fundamental na vida da criança. Quem também não se lembra, com muita afetividade, muito amor no coração das avós. Quem teve a oportunidade, o privilégio de conviver com avós afetivas, podem se lembrar do tanto que isso é bom. Então não é privar a criança do convívio com as avós, mas também colocar alguns limites, é claro, que não em frente às crianças. Eu vejo muitas vezes as mães ou os pais dando bronca nas avós na frente da criança. E aí, claro, que desautoriza essa pessoa que a gente deve honrar. Os nossos pais, a gente deve honrar sempre. Então é aquele mesmo combinado que existe entre o casal. Olha, a gente não está concordando, vamos conversar a parte da criança. Para colocar alguns limites até em relação à saúde da criança.
não comer doce antes do almoço, dormir na hora certa, enfim, essas questões são importantes serem mantidas para a rotina da criança. Mas é claro que no período de férias, flexibilizar isso não mata ninguém, pelo contrário, né? E a gente tem uma memória bacana dos nossos avós, que eram avós afetivas, mas que também colocavam limites claros. Hoje em dia, as avós têm vivido uma inversão muito maluca desses valores, né? Esquecem-se também daqueles limites claros, de dizer, olha, aqui pode quase tudo, até aqui você vai, dali para lá você não vai mais porque a vovó não vai deixar. E essa era uma grande lição, inclusive para as nossas mães, para as filhas, né? Para elas aprenderem a como colocar limites também nos filhos. E hoje em dia a gente tem vivido uma confusão nesse sentido, e é esse tema que a gente vai abordar aqui hoje. Falando nessa história do limite, de como colocar limite, porque hoje, por exemplo, muito pai, muita mãe fica longe da criança o dia todo, aí chega à noite, quando a criança está junto, ela fala, eu não posso, eu quero fazer minha filha ficar feliz, meu filho deixar feliz, e deixa fazer de um tudo. Como colocar esse limite, assim, tem uma fórmula, alguma coisa assim? Fala assim, é assim que funciona? A gente até gostaria que pudesse dar uma fórmula mágica, mas a fórmula talvez exista no sentido de lembrar que os limites são essenciais para a estruturação emocional da criança. Sem limites, a criança cresce insegura, com medo do próprio futuro. E essas frustrações, pequenas frustrações, até as maiores, são muito importantes para que essa criança aprenda a viver a vida, né? Então, imaginar que por conta do nosso excesso de trabalho a gente deva compensar essa ausência com muito mimo, às vezes até material, né? Ou então dando um excesso de valor à criança. Tudo que a criança faz é lindo e maravilhoso, e nem sempre, às vezes é necessário corrigir as posturas das crianças, as atitudes, né? Então entender isso como responsabilidade. E aí a gente muda a perspectiva, né? Eu não vejo que eu estou ferindo meu filho, sim que eu estou preparando ele para a vida. Legal. Então esse é o ponto, é entender colocação de limites, imposição de limites como responsabilidade dos pais. Você falou uma palavra aí que é o corrigir. A gente, quando era criança, a gente levava várias, né? A gente levou uma chinelada, a gente levava, ia pra castigo. Eu lembro que minha mãe me colocava de castigo, e ao invés de eu ficar pensando o que eu tinha feito, eu ficava pensando numa forma de fazer vingança, de estar de castigo. Isso hoje ainda funciona? Hoje existe a lei da palmada, que não pode, mas essa lei da palmada, como que ela funciona? Uma palmadinha já entra na lei ou não? Como que é tudo isso? Sim. Hoje em dia, inclusive essa lei da palmada, ela é pautada por conhecimentos, por estudos da psicologia, da pedagogia, da sociologia, sobre o desenvolvimento humano. Sim. Então, existem avanços em todas as áreas, não é mesmo? Na medicina, na ciência, na tecnologia e na educação também. Então, o que antes acreditava-se ser bom, hoje a gente revê. Mas também não significa que a gente precisa jogar tudo fora da educação dos nossos pais, dos nossos avós. Existia o que era essencial, que era a autoridade. Não tinha uma fala assim, igual o meu pai, bastava me olhar, Verdade. Acabou. Então hoje a gente perdeu essa autoridade. Por reconhecer que a criança tem que ser respeitada, às vezes a gente se iguala à criança, né? E mantém um diálogo assim, muito de igual para igual, e pai e mãe precisa estar numa hierarquia, está naturalmente, né, numa hierarquia superior à criança. Então retomar as rédeas dessa autoridade é essencial, e quando você tem autoridade na medida certa, você não tem necessidade de bater. Sim. Às vezes a necessidade de bater é mais até para a gente fazer uma descarga emocional, porque a gente também fica cheio de raiva das peraltices das crianças, e aí aquela emoção nos toma, e aí a gente tem um ímpeto de agressividade. Mas não necessariamente é o que a criança precisa. A criança precisa de firmeza amorosa. E você quer perder totalmente a sua razão, é você agredir. Porque você mostra para sua criança que quem ganha é o mais forte. Que na lei da selva, o mais forte vence. Então, bater pode, dependendo da sua força. Se você é mais forte, você pode bater. Porque legal. Então, como é que eu ensino que ele deve cooperar e não pode bater nos amigos, que não pode bater no irmão, se eu bato nele quando eu perco a paciência? Então é importante rever esse conceito que serviu àquela época. E hoje, porque tinha-se ignorância no sentido do desenvolvimento das crianças. E hoje a gente já avançou. E a gente sabe que as crianças têm capacidade de se desenvolver, de administrar frustrações e limites muito maiores do que antigamente se pensava. Certo.
com essa questão da criança não se frustrar, essas coisas. Acontece muito com a tecnologia também, de toda criança hoje com 2, 3 anos já tem um tablet, já tem um celular e fica ali assistindo Galinha Pintadinha, Peppa, e até acessa coisas que a gente não deveria deixar a criança assistir. O que pode falar para um pai desse, uma mãe desse, que tipo, para poder ter o seu tempo livre, o tempo do pai e da mãe, dá o tablet, dá o celular e fala, tô, assiste Galinha Pintadinha e fica aí. É o que a gente chama de babá eletrônica de hoje em dia. É claro. Ai, a minha era a Xuxa, gente, eu assisti tanto. Ah, vá, é mesmo? Xuxa, Angélica, né? Então, e hoje em dia tem esse acesso, as crianças muito bebezinhas já têm uma habilidade, né, manual para mudar vídeos, buscar vídeos sozinhos na internet, é um grande risco. Então, o que a gente precisa é retomar também a responsabilidade de ensinar as nossas crianças a conviverem nessa tecnologia. Eles já nascem inseridos nessa tecnologia, né? Então tem que ter muito cuidado para que eles não fiquem sequestrados da própria infância e não desperdicem aquela oportunidade do movimento, do corpo que pulsa, para estarem... o convívio social. Exatamente, eles estão presos na frente de uma tela que não proporciona interações sociais, não proporciona desafios nos relacionamentos, porque se eu não quero mais eu passo, acabo, paro, pulo, mudo, tem uma volatilidade muito grande, né? Então é muito importante refletir sobre isso e limitar, né? E hoje em dia a gente vê bebês muito bebezinhos mesmo em frente lá da Galinha Pintadinha. Eu entendo como mãe, inclusive, que às vezes nos serve, porque eu preciso fazer uma comida, eu preciso arrumar a casa, fica aqui um pouquinho na frente da TV. O que acontece é que a gente excede e tudo que é demais passa, né? Já diziam os antigos. Então às vezes as crianças passam 3, 4, 5, 6 horas direto em frente à TV e só param se forem arrastados para tomar banho, se forem arrastados para comer, e olha lá, porque tem gente que leva para dentro do banho, para a mesa do jantar ou do almoço, o tablet, o computador, ouvir a televisão para ficar em frente, né? E a criança só come se ela estiver ali hipnotizada pela tela. Então isso é muito perigoso. É perigoso. No começo do vídeo a gente começou a falar, você comentou que o pai, a mãe, a criança tem que brincar, igual a gente brincava lá atrás. Só que na nossa época a gente ia muito pra rua. A gente brincava de pique-esconde, de esconde-esconde, de pega no alto, enfim. Na Estação Nova Sela eram brincadeiras assim, na rua, era o tempo todo na rua. Hoje a gente sabe que a violência não deixa, né? A gente não pode fazer tanto essas brincadeiras, a não sei que você mora num condomínio, num lugar mais tranquilo. Mas assim, que dica você dá para brincadeiras que possam ser jogadas dentro de casa? Por exemplo, com o pai, com os irmãos mais velhos. Tem alguma brincadeira que dê para fazer dentro de casa, que não envolva o tablet, o celular ou o videogame? Depende bastante da idade das crianças. As crianças pequenas gostam muito de atividades sensoriais. Então, massinha, tinta, meleca, coisas que fazem sujeira e que as mães já arrepiam, né? Já tá vendo, mãe, que maravilha? Né? Ai, meu Deus, é a sujeira que vai fazer. Mas é disso que as crianças gostam. E colocar também, no final da brincadeira, a responsabilidade para a criança ajudar e cooperar, porque cooperar é operar juntos, é arrumar juntos, não é a responsabilidade só da mãe, que agora vocês bagunçaram, eu tenho que limpar. A criança, desde pequenininha, ela tem que ter a oportunidade de desenvolver essa responsabilidade, né? Então essas atividades para as crianças pequenas. As maiores gostam muito de correr, de bola, de uma simples bola, uma bola da mais baratinha que tem, pode virar uma diversidade imensa de brincadeiras. As brincadeiras com água, as crianças gostam demais, e a gente brincava de escorregar na varanda, de brincar de banho de sabão em pó quando a mãe ia fazer faxina. Sim, ficava tudo ralado, o joelho, dos rejuntos, e a gente se divertia a beça. Hoje em dia todo mundo tem muito medo, mas a criança vai escorregar, vai bater a cabeça, vai cair. Mas espera lá, brinca junto. Se ela cair, ela está escorregando da altura dela, não é nada grave. Enfim, hoje todo mundo tem muito medo de machucar, e aí então é melhor que todo mundo fique quietinho. Mas quem nunca se machucou? Às vezes a gente se machucava sério. Eu tinha medo de mertiolate quando aquilo arder. Ardia muito. Então a gente ralava e vivia, e esses tombos nos contavam histórias. A gente até se orgulhava, olha, machuquei porque subi na árvore, porque pulei o muro. E hoje em dia a gente olha as nossas crianças, dá um medo. Então, como se fossem bonecas, né, de porcelana que não pode. Tivessem que ser totalmente protegidas. Então a gente precisa realmente, quando eu falo revisita a própria infância, lembre-se de que criança você foi e se orgulhe dessa criança. E proporcione essa infância também para os filhos.
E hoje em dia a gente tem pouca convivência na rua, não tem tantos amigos. Antes as vizinhas todas deixavam as crianças na rua. A gente tem poucos primos hoje em dia, as crianças têm as famílias estão pequenas, né? Então muitas vezes a escola é o local de convívio social dessas crianças. E pode ser importante fazer amizade com as mães dessas crianças, combinar de ir no parque, de ir à praça, né? Aqui em Rio Preto nós temos praças muito bacanas. Sim. Que precisam ser utilizadas, né? Precisam ser ocupadas, é um espaço público. E hoje em dia ninguém mais vai à praça. Né? Até que um tempo atrás a tecnologia ajudou, né? Com o Pokémon. Todo mundo foi caçar Pokémon pra rua, ó, tá vendo? Já é alguma coisa. Dá pra você levar seu filho pra caçar Pokémon. Ou pega a bola e leva pra brincar na Exato. praça. Pega outros brinquedos, brincar de caça ao tesouro, já pensou que legal? Polícia e ladrão. Polícia e ladrão, coisas que realmente esconde-esconde, a gente só fazia na rua. Hoje em dia ocupar esses locais públicos. Sim. E aí, bom, eu só vou com meu filho, quer dizer, quem mais? Chama os vizinhos, chama o pessoal do condomínio, chama o pessoal da escola. Bem bacana ter essas interações. Legal. E os jogos de tabuleiro ainda continuam? Sim, e são muito importantes, né, para o raciocínio lógico. Então, dão excelentes jogadas aí entre adolescentes e pais, né, jogar um xadrez, jogar um dama. E também tem muitas regras e muitos limites e muita disciplina, né, necessária para aprender um jogo. É uma oportunidade bem bacana. Tá aí, gente, legal. Então fica essas dicas pra vocês que já não aguentam mais seus filhos durante as férias. Calma, tá acabando, falta só 15 dias. E é isso. E depois vocês vão sentir saudade. Vão sentir falta. Ah, por quê, né? Então é isso, gente. Beijos, tchau. Obrigado, Lúcia. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. 3, 2, 1. Salve, gente, tudo bem com vocês? Janeiro, mês de férias, e você pai, você mãe, tá em casa, já não aguenta mais seus filhos, né, correndo pra lá e pra cá, quebrando os vasos, querendo assistir Galinha Pintadinha, Peppa Pig, tudo isso, né? Pois bem, muito bem, calma, fiquem tranquilos, porque hoje eu vou...